O que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo com. Olá, olá, boa noite. Dividido carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Boa noite, mulheres. Paz esteja com todas. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Sejam bem-vindas. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todas, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Tudo bem com vocês, mulheres? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Deixa eu colocar já o versículo de hoje. Hoje nós vamos fazer uma live bem poderosa também, um tema profundo. Em nome de Jesus, tudo bem, Rose? Tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Hoje a passagem vai estar em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21 até o versículo 35. É a palavra-chave de hoje. Glória a Deus. Amém? Sejam bem-vindas, mulheres maravilhosas, abençoadas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fortalezas espirituais. Fortalezas espirituais. Quantas vezes nós ficamos barradas, paralisadas por conta de fortalezas que foram construídas no nosso interior, e isso impacta na nossa vida, tanto na vida espiritual quanto na nossa vida emocional e a vida física também, na vida natural, né? De nós nos movermos, de nós sermos tocadas, de nós rompermos. Então hoje eu quero trazer um conhecimento para você, para que você seja livre de todas essas fortalezas, saindo desses cativeiros espirituais, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar aqui para a gente começar então a nossa live, glória a Deus, aleluia. Vamos orar para começar, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu apresento esta live diante do Senhor, Deus. Este tema, Senhor Deus, sobre fortalezas espirituais, Senhor Deus. O que a falta de perdão, Senhor Deus, nos aprisiona. Abre, Senhor Deus, o entendimento do Teu povo. Leva, Pai, os pensamentos cativos diante do trono da graça. Destrói todos os argumentos que se levantam contra o conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço agora, Espírito Santo, meu doce amado Espírito Santo, se move neste momento, destrona, Senhor Deus, toda e qualquer fortaleza do inferno, todo e qualquer ataque maligno, em nome de Jesus, Pai, que haja entendimento, que nós entendemos que a Tua palavra, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, que nós sejamos livres de todas as amarras, de todas as amarguras, de todo o ressentimento, de todas as ofensas que ainda nos aprisionam. Em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti esta live, Senhor Deus, todas as pessoas que vão estar assistindo agora e todas as outras que vão assistir depois, que essas pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus, Pai, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, que toda ação das trevas venha a ser paralisada agora, em nome de Jesus. Todo ataque venha a ser agora barrado no mundo espiritual por anjos de alta patente, em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu peço agora, Senhor, toda interferência na internet,
Toda e qualquer barreira, toda e qualquer resistência espiritual cai por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, todos os dardos inflamados, todas as setas contrárias sendo lançadas neste momento, que venha a ser paralisada agora. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, rompe, Senhor Deus, com toda a resistência espiritual e que tudo venha a ser para tua honra, para tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar então. A palavra de hoje está lá em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21. Nós vamos ler o versículo 21 até o 35 e aí eu vou estar explicando para vocês o que é realmente o que são as fortalezas espirituais e o poder libertador do perdão. Quantas vezes nós ficamos aprisionados em cativeiros espirituais devido à falta de perdão? Essas resistências nos aprisionam e muitas vezes nós não conseguimos entender por que é que nós não conseguimos romper, por que é que nós não conseguimos avançar. Parece que os ciclos eles acabam sempre se repetindo, nós ficamos estagnados, parece que a nossa vida não rompe. Nós precisamos entender qual é a causa, qual é a origem das fortalezas espirituais. Amém? Então nós vamos ler ali Mateus 18, a partir do versículo 21. A palavra do Senhor fala sobre a parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Olha só como outras pessoas acabam sofrendo as consequências também pela falta de perdão. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando o servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo saiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhes pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão. Olha só que forte isso, gente. Até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-se aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as fortalezas espirituais. Nós vamos falar algo que não aparece no corpo, mas que adoece a nossa alma. São as feridas emocionais que não são curadas.
E quando elas não são tratadas, elas se transformam em fortalezas espirituais na nossa mente. O que são fortalezas, né? As fortalezas são os nossos pensamentos, né? Elas são geradas nos nossos pensamentos, nas nossas memórias, as dores, né, que o inimigo usa contra as nossas vidas. Elas se formam quando a dor ela acaba virando uma mágoa, um ressentimento, e a mágoa ela vira uma amargura, e a amargura vira uma prisão. Por isso, a palavra está nos dizendo hoje a importância do perdão. As fortalezas espirituais, elas são estruturas invisíveis que formam na mente e no nosso coração. Quando as dores elas não são tratadas, quando nós não conseguimos realmente nos apresentar diante do Senhor, na presença do Senhor, elas começam com pequenas feridas. Uma palavra, por exemplo, que te machucou, uma traição que você viveu, uma rejeição, uma perda, né, algum abuso que você viveu. Então, quando essa dor não é entregue, quando você não perdoa aquela pessoa que te machucou, que te feriu, ela se transforma numa mágoa. E quando a mágoa ela é guardada, ela se torna em uma amargura, que é um estado mais constante, né, de ressentimento. Então aí acaba virando uma defesa e um endurecimento do coração. Muitas pessoas são feridas, são machucadas, são traídas e tudo mais, e elas acabam guardando, tendo essa mágoa. E essa mágoa ela gera esse ressentimento. E desse ressentimento a pessoa fica aprisionada. Ela vive refém daquela dor. Sabe aquela pessoa que te machucou e parece que você dorme e acorda pensando nela? Você vai dormir e você tá pensando na pessoa. Você vai trabalhar e você tá pensando naquela pessoa que te machucou. Qualquer coisa que você vai fazer, parece que a pessoa dorme e acorda com você o tempo todo. Tem pessoas que acabam adoecendo por conta de pessoas que feriram, que ofenderam, porque não conseguiram liberar perdão, não conseguiram soltar aquela tristeza, não conseguiram liberar aquele ressentimento. E aí a pessoa ela fica alimentando aquilo. Ela fica lembrando daquela situação o tempo todo. Uma mulher que é traída, né, e que ela não consegue perdoar a pessoa que traiu, a traição ela pode estar sendo relacionada a diversas áreas da nossa vida. Uma traição de cônjuge, uma traição de pai e de mãe, uma traição de amigos, de amizade, no trabalho. Quantas pessoas passam por traições? Só que se você não tem uma maturidade espiritual, se já existe no teu interior um ressentimento guardado, aquilo vai fermentando, você vai alimentando os seus pensamentos e parece que aquilo começa a virar um tormento na sua mente. Você não consegue eliminar aquela sensação, aquele sentimento, aquela frustração que você viveu, né, de decepção com a pessoa. E aí você não consegue liberar essa pessoa. E com o tempo, essa amargura, ela acaba virando uma prisão emocional e espiritual. Onde a pessoa passa a viver presa no passado. Você não consegue romper para viver as coisas futuras que Deus tem para sua vida. E você vive em função das coisas velhas, das coisas que já se passaram. Então, isso acaba se repetindo constantemente na sua mente. Aquilo que te feriu, aquilo que te tirou a paz, aquilo que roubou a sua alegria, aquilo que fez você perder aquela sensibilidade espiritual. E é exatamente neste lugar de ferida, é exatamente neste lugar de ressentimento que o inimigo encontra um espaço para agir. É exatamente neste lugar que ele vai distorcer os seus pensamentos. Por isso vira uma fortaleza.
Vocês sabem, imaginem a imagem de uma fortaleza. Quando você, por exemplo, em filmes aparece muito, né? Aquelas fortalezas que eram construídas em tempos de guerra, com muralhas grandes, muralhas resistentes, que era difícil de ser acessada. E quando nós construímos essas barreiras, essas fortalezas mentais, fica difícil muitas vezes de nós liberarmos a passagem do Espírito Santo para tocar no nosso interior, para curar as nossas feridas. Nós vivemos refém daquilo que as pessoas fizeram. E muitas vezes esse ressentimento ele vai sendo alimentado e nós vamos fortalecendo isso dentro de nós através do ressentimento, gerando ainda mais feridas e impedindo o livre acesso do Senhor. E isso nos impede de realmente viver na plenitude, de fluir no dom da fé. Nós ficamos presos naquele problema, nós ficamos presos naquele ressentimento e parece que tudo à nossa volta não sai do lugar, parece que nada muda, nada funciona, parece que os ciclos se repetem, mas existe alguma área da sua vida que existe algum ressentimento, que existe alguma mágoa, que existe alguma frustração, que existe uma falta de perdão que precisa ser liberado. E entenda uma coisa, enquanto você não libera esse perdão, enquanto você não entende que o perdão ele não pode ser da boca para fora, ele tem que ser daqui de dentro, ele tem que ser do seu interior, ele tem que ser do seu coração, para que você seja livre por completo. A palavra hoje, a base de hoje, está nos dizendo que Pedro perguntou para Jesus até quantas vezes ele deveria perdoar aquela pessoa que ofendeu. Quantas vezes eu e você já sofremos uma frustração e até pensamos assim: poxa vida, eu já perdoei essa pessoa, eu vou ter que perdoar de novo? Eu estou cansada, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas, continua me ferindo, continua me machucando. E aí você se questiona, eu vou ter que continuar perdoando essa pessoa? Ela continua me magoando, continua me maltratando e eu vou ter que perdoar essa pessoa? E o que Jesus responde para Pedro? 70 vezes 7. O servo, ele foi perdoado de sua dívida impagável. Eu e você não éramos nem merecedores, mas Jesus pagou um alto preço na cruz e através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, eu e você fomos perdoados. Eu e você fomos redimidos de todos os nossos pecados. Mas tem pessoas que querem ser perdoadas por Deus. Pessoas que pecam, pessoas que cometem suas falhas e se arrependem, chegam diante de Deus e pedem a graça e a misericórdia do Senhor. Querem ser perdoadas, mas têm dificuldade de perdoar aqueles que te ofenderam. Nós precisamos ter um entendimento profundo da importância do perdão. Quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar, ele estava pensando que existia um limite. Então existe um limite, não, a pessoa já me ofendeu 2 vezes, então basta, chega, não preciso mais perdoar esta pessoa. Até quanto vale a pena eu ficar suportando essas afrontas, esses ataques, esse maltrato dessa pessoa? Mas Jesus afirma 70 vezes 7. Mostrando que o perdão ele não deve ser contado, o perdão ele deve ser vivido. O perdão ele precisa ser vivido. Você não decide assim: eu acho que hoje eu não estou com vontade de perdoar. Hoje eu não acho justo perdoar aquela pessoa. Não, meus irmãos. Perdoar é uma decisão constante. Perdoar é uma decisão que precisa partir de mim e de você.
Jesus, ele está nos orientando através desta parábola que o servo, ele recebe a misericórdia por uma dívida que era impagável. Eu e você fomos alcançados por uma dívida que não teria preço, mas Jesus pagou através do sangue dele. Ele pagou um alto preço, derramando o sangue dele, entregando a vida dele por mim e por você. Mas esse servo estava achando que ele tinha o direito de cobrar do outro o valor, a dívida que ele devia. Então, quantas vezes Jesus tenta nos ensinar que nós devemos realmente experimentar verdadeiramente o perdão de Deus. Mas quantas vezes nós queremos experimentar isso, viver este perdão, alcançar a graça e a misericórdia de Deus, mas nós não conseguimos liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. Porque essas pessoas, elas entendem e elas acham que ser perdoados tem um valor muito maior do que perdoar. E isso nós estamos enganados, porque existe sim um mover no mundo espiritual muito grande quando nós conseguimos liberar perdão para aquelas pessoas que nos ofenderam de todo o nosso coração. E eu quero trazer aqui um conhecimento para vocês, para que vocês entendam o que acontece, o que as feridas não curadas abrem brechas no mundo espiritual, dando legalidade para que o inimigo venha atacar, para que ele realmente percebe, ele sabe o nosso ponto vulnerável, ele sabe aonde nós temos feridas, aonde nós estamos machucadas, e aí ele faz questão de nos aprisionar ainda mais naquele lugar, naquela situação. Então nós precisamos entender a importância de liberar perdão, porque quando você perdoa, você não está só liberando a pessoa, você está liberando você também deste cativeiro espiritual, dessa prisão espiritual. Quando nós estamos com feridas que não estão curadas, estas brechas, essas feridas emocionais não tratadas, elas acabam gerando raiva, elas geram um ressentimento, geram um sentimento de culpa. Às vezes você começa a se culpar achando que você é culpado pelo erro do outro, tentando encontrar uma resposta pela falha da outra pessoa. Quando você guarda o ressentimento, você desenvolve a ferida ainda maior da rejeição. Você começa a desenvolver uma ferida de autopunição, pensamentos destrutivos. Entenda uma coisa, perdoar é uma chave muito preciosa para a minha vida e para a sua vida. Quando nós entendemos a importância de perdoar, nós somos livres, nós somos libertos de cativeiros e de mentiras e de enganos que o inimigo vem implantando na nossa mente. Muitas vezes o orgulho nos impede de romper, o orgulho nos impede de avançar. O orgulho faz que essas fortalezas, elas se tornem mais resistentes. Quando nós estamos feridos, quando nós estamos machucados e vivemos refém dessas situações, é como se essas fortalezas, esses muros fossem construídos ainda mais resistentes, é como se eles fossem ficando mais largos, impedindo ainda mais o acesso do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu fui entendendo por duras penas, difícil de entender, mas o Senhor foi trabalhando comigo de uma forma muito profunda. Eu fui compreendendo a importância de romper, a importância de perdoar. Vivi situações aonde houve um sofrimento muito grande interior, porque não é fácil tocar em feridas que estão ali dentro, cheio de
pus, cheio de bichinhos já comendo aquelas feridas. Tirar todo o lixo que está dentro de nós, para que realmente nós estejamos limpos, para que o Espírito Santo de Deus venha fluir em nossas vidas de uma forma plena. Nós precisamos entender que nós mantermos essas fortalezas, nós vamos só nos prejudicar, nós não vamos avançar, nós não vamos romper. E todos esses ressentimentos, essa raiva, essa culpa, essa autopunição, esse sentimento de rejeição, isso vira uma legalidade espiritual. Manter isso tudo guardado se torna muito pesado. Guardar tudo isso se torna algo que transforma em doenças. Nós vamos adoecendo a vez após vez. O inimigo vai tocando, ele vai tendo oportunidade, porque quanto mais orgulho nós temos, quanto mais resistência, quanto mais ressentimento, é como se nós fôssemos enfraquecendo espiritualmente, e o inimigo vai se fortalecendo, ele vai se aproveitando destas áreas na nossa vida. Então, legalidade espiritual é quando nós estamos conscientes ou não de uma situação e a pessoa abre a porta para a atuação do inimigo. Na nossa mente, nós abrimos para que o inimigo venha atacar a nossa mente, para que o inimigo venha atacar as nossas emoções e principalmente a nossa vida espiritual. Não é porque o diabo é mais forte. É porque ele percebeu que ele recebeu uma permissão sua para atacar, para agir. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26 ao 27, fala assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que a palavra está mostrando? Ira guardada dá lugar, abertura para o inimigo agir. Então, o que está dizendo? Por que quando nós vamos dormir, nós não devemos guardar mágoa, guardar ressentimento? A palavra está dizendo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós não devemos dormir magoados com outra pessoa. Nós não devemos dormir com ressentimento. Porque isso vai começar a fermentar. Quantas vezes você dormiu, às vezes, magoada, irritada, indignada com pessoas, às vezes com o cônjuge, às vezes com o filho, às vezes com o irmão, com o pai, com a mãe, com amigos, vai dormir e às vezes até perde o sono. Começa a te debater na cama, parece que nem dorme direito. Vira à noite e não dorme, não descansa e sonha, e aquilo está ali te perturbando, começa a atacar a sua mente, começa a atacar suas emoções. Mas por quê? Porque nós permitimos que se instale isso na nossa alma, o ressentimento. A fortaleza na nossa mente, ela vai criando raízes. A fortaleza, ela vai saindo dos nossos pensamentos e contamina o nosso coração. Então, durante a noite, enquanto o corpo está tentando descansar, a mente continua processando tudo aquilo que te feriu, tudo aquilo que te machucou. E o inimigo, ele usa esse momento para se alimentar de pensamentos negativos. Confusão, de tristeza, de opressão. Quantas vezes você foi deitar, às vezes magoado, indignado com o comportamento de uma pessoa e às vezes até começa a ter pesadelo? Parece que começa a ter uma noite atribulada. Tenho certeza que você já viveu isso. Vivendo situações difíceis durante o dia, e quando você vai dormir, ao invés de você já se ajoelhar, apresentar ao Senhor, resolver essa situação, retirando, lançando fora toda a mágoa, todo o ressentimento, você vai dormir irado, vai dormir machucado, vai dormir ferido. E aí começa toda aquela tribulação noturna.
Começa toda aquela batalha espiritual durante a noite. E é exatamente isso que o inimigo espera de mim e de você. O nosso ponto vulnerável quando você não está vigilante, quando você não está intercedendo. Porque você tenta dormir, mas aí a tua mente está lá em batalha, está lá em resistência, está ali com o coração cheio de fermento, não guarda, fica guardando ressentimento. Então o inimigo ele usa desse alimento, ele usa desse momento para se alimentar das suas feridas. O inimigo ele usa daqueles pensamentos atribulados, que ao invés de você descansar, você fica pensando milhões de coisas antes de dormir. Exatamente, é isso mesmo, tira a paz. E depois que a gente libera perdão para aqueles que nos feriram, traz a nossa paz. Nós somos renovados, nós lançamos aos pés da cruz, nós somos aliviados de todo aquele peso, de todo aquele fardo, de tudo aquilo que nos faz mal. Então, dormir com mágoa é como guardar veneno dentro de si mesmo. Vocês sabiam disso? Dormir com mágoa é como guardar dentro de si veneno. Deus nos chama a resolver, a liberar, a entregar e a perdoar antes que essa dor se transforme numa prisão espiritual. Entenda uma coisa, quando nós vamos guardando esses ressentimentos, quando nós vamos postergando de resolver algo que nos machucou, nós vamos alimentando isso dentro de nós, vamos remoendo e aquilo se torna como um fermento, como um veneno que nós vamos ali comendo todos os dias, ao invés de a gente ir lá e resolver a situação. O perdão, ele é libertador. Eu tenho uma amiga minha, ela até nem está aqui na live, nem vou citar o nome dela, mas a partir do momento, ela ficou 6 anos separada por falta de comunicação. Eles se amavam, mas a falta de comunicação veio o divórcio, a separação. Eles ficaram 6 anos divorciados. Só que chegou um momento em que Deus preparou deles se reencontrarem. E eles tiveram a oportunidade de conversar e falar sobre tudo aquilo que eles não tiveram oportunidade de conversar durante 10 anos de casado. E eles ficaram 6 anos separados. E aí eles tiveram a oportunidade de conversar sobre aquilo que estava magoando, que estava machucando, que eles não concordavam. E houve um alinhamento e houve uma liberação de perdão. Neste momento houve um mover tão grandioso no mundo espiritual e de uma família que estava totalmente destruída. Houve uma restauração. Deus restaurou, restituiu e trouxe de volta este casal, este casamento, esta família foi fortalecida, foi renovada, foi restaurada por completo por conta de uma decisão de perdoar. Eles se perdoaram e naquele momento que eles se perdoaram é como se as escamas dos olhos deles tivessem caído. E aí as escamas caíram e era como se eles estivessem se reencontrando como da primeira vez, como um casal apaixonado. Porque o perdão, ele é maravilhoso, o perdão é a chave para muitas portas que estão fechadas nas nossas vidas. O perdão, ele é muito gratificante, isso mesmo. É muito gratificante você liberar perdão. Só que quando você vai guardando esses ressentimentos, é como se você todos os dias fosse tomando um copo de veneno. E aí nós nos aprisionamos nesse lugar. Nós ficamos aprisionados. Então a melhor receita, o melhor conselho, a melhor resposta é quando alguém te magoa, se alguém falou mal de você, para, respira, não resolve nas emoções, não toma atitudes precipitadas. Ora a Deus, fala: Senhor, neste momento eu entrego, eu perdoo essa pessoa, olha o que ela está fazendo. Pai, perdoa porque ela não sabe o que está fazendo. Aí você libera perdão para essa pessoa. E essa pessoa
ela vai ser tocada, porque há um mover no mundo espiritual que libera as prisões, abrem as portas das prisões. E aí há um mover extraordinário. Casamentos são restaurados, portas financeiras são abertas, portas de até saúde. Você desfruta da saúde, coisas que você está adoecendo por guardar ressentimento, por guardar amargura, por guardar feridas que ficaram desde lá do teu passado, da tua infância. Você vai guardando esses ressentimentos, mas a partir do momento que nós tomamos a decisão em perdoar, há um mover extraordinário no mundo espiritual. Você recebe uma chave de Jesus para abrir as portas das prisões, aquilo que está te aprisionando. Você sai livre destes lugares. E lá em João, no capítulo 20, no versículo 23, diz assim: se perdoardes os pecados, vocês serão perdoados. O perdão, ele abre portas, porque a mágoa, ela nos aprisiona. Mas quando nós liberamos perdão, essa porta é aberta. Então nós precisamos entender que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofenderam. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 6, deixa eu abrir aqui. Mateus 6 diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. É a oração do Pai Nosso. Ele fala assim, ó: e quando orarem, não sejam como aqueles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam. Com vocês orarem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. No versículo 12, nós deveremos perdoar aqueles que nos ofenderam. Se nós queremos ser perdoados, então nós devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Vocês entendem a importância do perdão, a importância de liberar aquelas pessoas que nós estamos carregando. Perdão, ele libera o céu sobre as nossas vidas, mas a falta de perdão, ela nos aprisiona. E eu quero falar com você agora um pouco sobre a raiz de amargura. Porque aqui no capítulo 18, que é a palavra-chave dessa noite, nós lemos e entendemos que quando nós não perdoamos, além de nós guardarmos a mágoa, o ressentimento, isso vai gerando uma raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela se torna como um câncer na nossa alma. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim, ó: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Gente, olha só quanto é forte isso daqui. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando nós estamos magoados, quando nós estamos feridos e machucados, nós acabamos gerando uma raiz de amargura dentro do nosso interior, na nossa alma. E através desse ressentimento, dessa raiz de amargura, nós acabamos contaminando outras pessoas. Outras pessoas acabam sendo afetadas por conta do nosso ressentimento. Nós acabamos contaminando o coração de outras pessoas por aquilo que nós não curamos, por aquilo que nós não tratamos. E muitas vezes nós somos contaminados por conta da ferida de outras pessoas. Quantas vezes nós compramos a briga de outras pessoas? Compramos porque ela se sentiu ferida, se sentiu machucada, e aí você compra aquela briga, você entra naquela briga e você começa a gerar um ressentimento também contra aquela pessoa que feriu aquele que te trouxe a informação. Então nós temos que cuidar com isso, porque a raiz de amargura, ela cresce escondida no nosso interior. Ela vai contaminando tudo. Raiz, ela começa a gerar raízes, ela vai no profundo.
E aí você começa a adoecer. A raiz de amargura, ela rouba a nossa paz. A raiz de amargura, ela rouba a nossa alegria. A raiz de amargura, ela adoece o nosso coração. Quantas pessoas hoje sofrem de câncer por falta de perdão? Sofrem de câncer por falta de liberar perdão para outras pessoas. A gente entende que a falta de perdão é o câncer da nossa alma. Muitas pessoas são feridas, muitas pessoas são machucadas e acabam machucando outras pessoas também. E aquilo, quem não perdoa, vive em perturbação. Então, a pessoa que não perdoa, ela vive remoendo o passado. Ela revive a dor o tempo todo. É como se ela não saísse daquele lugar, ela não saísse daquela situação. Ela não consegue descansar. Ela não vive sem estar na defensiva o tempo todo. Qualquer coisa que vão falar, qualquer coisa que vai acontecer, como, meu Deus, tá me atacando, tá falando de mim, tá olhando pra mim, tá falando mal de mim. Então a pessoa, ela vive na defensiva, ela fica sempre desconfiada de tudo e de todo mundo. Ela não consegue perdoar a pessoa, ela não consegue perdoar a pessoa e parece que o tempo todo ela está sendo afetada. Isso mesmo, quando nós não perdoamos verdadeiramente, adoecemos fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E onde o inimigo destrói, perdão liberta. Exatamente isso. É muito forte, gente. Por que vocês acham que muitas pessoas não conseguiram hoje assistir essa live aqui ao vivo? Porque é muito forte. É um tema que mexe no profundo. Gente, vocês não têm noção o quanto é impactante o perdão sobre a vida de uma pessoa. Porque nós, a partir do momento que nós tomamos a posição de perdoar alguém, nós estamos liberando a pessoa no mundo espiritual. E o inimigo, ele não quer isso, ele começa a agir na sua mente. Por isso que vem uma fortaleza espiritual. Porque o inimigo, ele começa a dizer assim, ah, se eu fosse você, eu não perdoava. Olha só o que aquela pessoa te fez. Olha só o que ele te magoou. Olha só o que ele te feriu. Não, se eu fosse você, eu não perdoava. Ele não merece o seu perdão. Ele não merece. Olha só. E aí começa a vir uma fortaleza, uma batalha na sua mente. O inimigo começa a lançar dardos, lançar setas. E eu tenho uma ministração que eu faço, que é de Déboras, e que eu até ministro e falo assim, o que acontece? O inimigo, ele não consegue ler os nossos pensamentos. Mas ele consegue, sentir o cheiro da ferida. Ele sente o cheiro daquela ferida que está ali apodrecendo. Aquela ferida, porque ferida tem cheiro de pus, tem cheiro de infecção, tem cheiro de inflamação. E o inimigo, ele sente o cheiro daquilo que está apodrecendo dentro de você. E quando nós não perdoamos, é como se a gente fosse definhando aos poucos internamente. Isso é muito forte, gente. Nós vamos adoecendo. Quantas pessoas vão caindo em depressão, vão caindo numa tristeza profunda por falta de perdão. E isso é muito forte, é muito impactante sobre a vida das pessoas. Nós precisamos, sim, entender o quanto isso impacta nas nossas vidas. Aquelas pessoas que nos machucaram, aquelas pessoas que nos ofenderam, você pode pensar assim, querer ser Deus e achar que você pode fazer a própria justiça e falar assim, Deus, mas eu não acho justo. Olha o que aquela pessoa fez. Olha o que aquela pessoa me falou. Olha o quanto aquela pessoa me machucou. Olha o quanto aquela pessoa me feriu. Mas entenda uma coisa, quem é o seu juiz é Jesus. Deus é o seu juiz. Ele é o seu justo juiz. Deus é quem te justifica. Deus é quem te defende. Minha missão e a sua missão é perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam, aquelas pessoas que nos machucaram. Deus cura quando há perdão. Então, quando você entende a importância do seu posicionamento em liberar essa pessoa no mundo espiritual, em liberar perdão para aquelas pessoas que te machucaram, olha o que Salmo 147:3 diz: Ele sara os corações quebrantados.
Quando nós não somos orgulhosos, quando nós não somos prepotentes, quando nós não achamos que nós temos que ser Deus, que nós é que temos que resolver. Não! Nós temos que entregar para Deus. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem e abençoar os nossos inimigos. Nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que liberar perdão para essas pessoas. Salmo 103, no versículo 3, diz assim: é Ele quem perdoa e sara. O Senhor nos perdoa, Ele perdoa os nossos pecados. E quem somos nós para barrar, para impedir, para segurar aquelas pessoas que nos ofenderam? Então o perdão, ele libera cura. O perdão, ele libera restauração e libera vida. Eu fui curada fisicamente a partir do momento que eu entendi a importância de liberar perdão. Uma coisa é você liberar perdão para uma pessoa que te ofendeu da boca para fora. Falar assim, não, tudo bem, te perdoo. Mas sabe aquele perdão que você libera porque fala assim, tá bom, para eu não ter que resolver, não ter que mexer mais, tá bom. Se falar que eu te perdoo te tranquiliza, então tá bom, tá perdoado. Mas tá ali, guardando ressentimento, guardando amargura, vai dormir e acorda pensando na pessoa. Às vezes a pessoa que te ofendeu, você encontra ela na rua, você olha ela e você quer atravessar, porque você não dá conta, você não consegue encarar aquela pessoa, porque ainda tem muita ferida, tem muita mágoa guardada dentro do teu interior. Então não existe cura emocional sem perdão. O perdão é a chave. É isso que nos liberta, é isso que nos cura. E o que é perdoar de verdade? Como que eu posso perdoar de verdade a pessoa que me machucou? O perdão, ele é renunciar o ressentimento que eu guardo contra uma pessoa. Não é você esquecer, eu perdoei e esqueci, não quero nem lembrar mais, esqueci. Não, não é isso, isso não é perdão. Perdoar você vai lembrar, mas aquilo não vai te doer mais. Perdoar não é você fingir que não doeu. Fala, não, tudo bem, já tô acostumada. Eu nasci para ser assim mesmo. Eu nasci para ser machucada. Eu nasci para ser ferida. Aí você fica com esse pensamento de assim, tá tudo bem mesmo, já tô acostumada com isso. As pessoas sempre me ofendem, sempre falam isso de mim, sempre falam mal de mim. Mas querem falar, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Quantas vezes você já pensou isso? Fala a verdade. Quantas vezes você já pensou dessa forma? Isso é muito forte, gente. Perdoar não é concordar com o erro da outra pessoa. É você se colocar num lugar de humildade. É você se colocar num lugar de compaixão. É você se colocar num lugar aonde você não deixa o orgulho imperar. O perdão é você entregar a sua dor para Deus. É você tirar a pessoa que está presa nessa prisão. Quantas vezes você aprisiona aquela pessoa que te machucou e muitas vezes você entra na prisão junto com ela. Você fica aprisionada junto com aquela pessoa que te machucou, que te feriu. Então, o perdão, ele significa que eu vou me libertar. Eu vou ser livre, porque eu não preciso carregar isso comigo. Quando nós perdoamos, nós liberamos um fardo, um peso. É como quando você tem um ressentimento com alguém, é como se você pegasse aquela pessoa, colocasse dentro de um saco, colocasse nas suas costas e ficasse carregando aquela pessoa todos os dias. É como se aquela pessoa estivesse com você o tempo todo. Isso é falta de perdão. Agora, perdoar é você realmente, não é verdade. Eu estou magoada sim, Deus. Apresenta na presença de Deus, do Senhor, se ajoelha lá, fala, Jesus, por favor, eu não consigo mais, eu não quero mais viver com esse ressentimento, eu não quero mais viver com essa mágoa, eu não quero mais ficar pensando coisas negativas, coisas ruins dessa pessoa e nem de mim mesma, eu não quero ficar me culpando por aquilo que aconteceu ou por aquilo que a pessoa está fazendo, mas eu decido hoje perdoar ela, porque ela me traiu, eu decido hoje perdoar essa pessoa
eu libero ela no mundo espiritual. Eu perdoo essa pessoa porque ela falou mal de mim. Eu perdoo essa pessoa porque ela me caluniou, porque ela me difamou. Eu perdoo essa pessoa porque ela me roubou. Eu perdoo essa pessoa porque ela me maltratou, porque ela me enganou. Eu não sei o que aconteceu com você, mas se você está aqui hoje, e entenda uma coisa, o Senhor te trouxe aqui hoje para você entender que Ele quer te fazer ser livre, mas para você ser livre é uma decisão sua. Você precisa decidir hoje perdoar, liberar essa pessoa que você está carregando. E a partir do momento que você entende isso, que não é na sua força, que não é na sua justiça, mas é na justiça do Senhor, é Ele quem vai fazer. A tua missão, a minha missão é liberar perdão para essa pessoa, é fazer com que ela seja livre, para que você seja livre também. Então o perdão, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Você não vai sentir assim, eu estou sentindo hoje que eu tenho que perdoar essa pessoa. Eu estou sentindo hoje que eu preciso liberar perdão para essa... Você não vai sentir. Porque a fortaleza que é criada na sua mente, a resistência. Pensa numa fortaleza, você vai tentar bater nela ali, não vai derrubar. Vai tentar derrubar aquela muralha, ela não cai. Mas ela vai cair quando você entender a importância de liberar o perdão. De você liberar aquela pessoa no mundo espiritual. Então entenda uma coisa. Perdão, ele pode ser unilateral. Ele pode vir partir só de você. Não vai partir da outra pessoa. E aí, o que eu faço? O que eu faço, pastora Ariela? O que eu faço com isso quando a pessoa não libera perdão? Se eu tomei a decisão, eu tomei a atitude, eu fui lá, perdoei aquela pessoa e a pessoa não me perdoou. O que eu faço? Você entrega aos pés de Jesus. Você já cumpriu a sua missão, aquilo que você deveria fazer, você já fez. Fala, Senhor, eu decido perdoar, eu quero pedir perdão para aquela pessoa. Se você tiver oportunidade, se você tem essa pessoa hoje, tem condições de conversar com ela, fala para ela. Fala assim, olha, eu preciso resolver isso com você hoje, porque eu não quero mais carregar isso. Eu não quero mais carregar esse ressentimento, essa mágoa, isso tá me adoecendo, isso tá fermentando dentro de mim. E eu não quero mais viver refém desse sentimento. Então, a partir de hoje, eu decido te perdoar, eu te perdoo. Por que você perdoa? Você tem que falar, e existe um poder muito grande, porque tudo que é ligado na terra é ligado nos céus, e o que é desligado na terra é desligado nos céus. Então, quando você fala, quando você declara, você libera. No mundo espiritual, há um mover muito grande, há uma dimensão de glória sendo liberada a partir do momento que você toma a decisão de perdoar aquelas pessoas que te machucaram, que te ofenderam, e também de você pedir perdão para aqueles que você machucou, para aqueles que você ofendeu, para aqueles que você maltratou. Então, o servo, aqui na passagem, no versículo 18 de Mateus, deixa eu abrir aqui de novo, que eu saí da página, que eu fui lá para Hebreus. Lá em Mateus 18, a partir do versículo 37, a palavra do Senhor diz, 34, desculpe, fala assim, irado, o seu Senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo a sua dívida. Gente, quando nós não perdoamos, Deus, ele nos entrega, ele permite que nós sejamos entregue aos torturadores. E o que são os torturadores na nossa vida? São demônios que se aproveitam da nossa ferida e trazem o quê? Ansiedade, angústia, perturbações, confusão na mente, os medos, as tristezas. Quando nós não perdoamos, a palavra do Senhor está sendo aqui, muito clara, que irado o Senhor entrega-os aos torturadores. Nós somos entregues aos torturadores enquanto nós não pagamos a nossa dívida. Ou seja, quando nós não perdoamos e quando nós não liberamos perdão, pedimos perdão. Nós precisamos entender isso. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura continue brotando no seu interior para te perturbar, porque nós somos contaminados com essa amargura.
Então, tem muitas pessoas que vivem esse ressentimento, é como se ela estivesse todos os dias tomando um copo de veneno, achando que ela vai acabar com a vida da outra pessoa, mas ela acaba com a vida dela mesma pela falta de perdão. Então, nós precisamos entender isso é muito forte, porque sem a graça de Deus, nós estamos sem a cobertura. A palavra está sendo muito clara hoje. Tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Isso quer dizer que quando nós não perdoamos as pessoas, nós somos privados da graça de Deus, dessa proteção, dessa cobertura espiritual que vem de Deus. A falta de perdão tira a proteção espiritual. Então nós precisamos entender a importância. Talvez hoje Deus não quer mudar o outro, a outra pessoa que te machucou. Deus quer mudar você. É você que tá aqui, você que tá ouvindo a live, você que vai ouvir depois, você que vai ser alcançado, você que vai ter o entendimento da palavra. Pode ser que o Senhor esteja querendo tratar com você hoje e não com a outra pessoa. E Ele quer te curar. Ele quer tirar você dessa prisão, Ele quer libertar você para que você seja livre. Então, se você realmente se identificou hoje, que você ainda está guardando ressentimento, que você está guardando amargura, eu quero que você declare agora. Fala de todo o seu coração. Diga assim, repita comigo. Hoje eu libero o perdão. Fala, eu libero, hoje eu entrego toda essa dor do meu coração. Hoje eu fecho essas portas que foram abertas, essas brechas que estão dando legalidade para o inimigo agir na minha vida. Hoje eu destruo todas essas fortalezas. Em nome de Jesus, libera perdão, seja livre de todo ressentimento, de toda mágoa, de toda raiz de amargura. Em nome de Jesus, saia dessas prisões espirituais. Que a partir de hoje, essas fortalezas na sua mente e no seu coração caiam por terra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, né? Que você seja tocado, que você seja tocada, né? As pessoas que vão assistir depois também sejam tocados por essa palavra, entendendo a importância de perdoar. A importância de romper com essas fortalezas espirituais. Em nome de Jesus, que você possa acessar um novo tempo, uma nova história, que você venha acessar as promessas através do perdão. O perdão é a chave que você precisa para romper em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, hoje, Senhor Deus, os Seus filhos entregam toda a amargura, toda a ferida, toda a dor diante da Tua presença. Eles colocam diante do Senhor, Pai, todo o ressentimento, tudo aquilo que tem afligido, tudo aquilo que eles têm guardado, todo o fermento, Pai, que tem contaminado a mente e o coração. Espírito Santo de Deus, toca no profundo, toca, Espírito Santo, trazendo cura, trazendo libertação, para que os seus filhos sejam livres de todo ressentimento, de toda raiz de amargura, de toda aflição, de toda perturbação espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro agora, no mundo espiritual, toda raiz de amargura renunciada. Eu declaro agora, Pai, fecha no mundo espiritual todas as portas que foram abertas a partir deste perdão, desta decisão dos teus filhos, que eles sejam curados, que eles venham acessar as promessas, que eles venham romper, Pai, com todas as barreiras. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu creio, Pai, na restauração, eu creio, Senhor, na cura e na transformação. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja louvado, que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, compartilha depois essa live com outras pessoas, que elas sejam alcançadas. Depois salva lá, né? Curte para que o Instagram venha entender realmente que esse tema é importante e outras pessoas venham ser alcançadas também através deste tema.
Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que você seja abençoado, abençoada hoje através dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você venha ser alcançado, alcançada, que você venha ter uma noite de renovo, uma noite de descanso maravilhosa na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até mais.